neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É santo e superno, de amor sempre eterno, e chama-se Deus. Eu creio num ser que teve o poder de anjos criar, em uma expansão que a sua mansão os fez habitar. Eu creio num ser, senhor do poder, do tempo e progresso. O espaço formou e nele fundou o grande universo. Eu creio num ser que faz florescer os campos e os prados, acalma as procelas, dá luz às estrelas e paz aos cansados. Eu creio num ser que faz renascer as ervas do solo. O sol faz luzir e a chuva cair para sábios e tolos. Eu creio num ser fiel no dizer, no agir e no pensar. É justo e bondoso, é rei amoroso, ó glória sem par. Eu creio num ser que faz perecer o império do mal, destrói o pecado, humilha o exaltado, condena o carnal. Eu creio num ser que deu a morrer seu filho Jesus, o qual padeceu, seu sangue verteu por nós lá na cruz. Eu creio num ser que ensina a vencer a vil tentação, com força capaz detém Satanás na eterna prisão.
Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É vivo e eterno, de amor sempre eterno, e chama-se Deus. Sem dúvida alguma, ouvintes amados, eu creio que cada um de nós quer se aproximar mais de Deus. Ai daquele homem, ai daquela mulher que não sente a necessidade de se aproximar mais de Deus cada dia. Isto porque, assim como o afastamento é progressivo, segundo as Escrituras, também a aproximação é progressiva, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. O mundo busca o seu auge, o seu apogeu, e nunca está satisfeito. Sempre quer mais, sempre quer uma coisa nova, sempre quer mais, porque aquilo não lhe serve mais. Nós estamos aprendendo, através da mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o que devemos fazer e como fazer. O que devemos fazer como cristãos e como fazer aquilo que nós devemos fazer. Isto é profundo, isto é necessário, mais do que tudo, para aquele que sinceramente procura adorar a Deus. Nós temos exemplos nas Escrituras, exemplos como o de Caim e Abel. Ambos estavam adorando a Deus, mas um soube que devia e como devia fazer. Caim estava adorando ao Senhor. Ninguém pode dizer que Caim estava adorando a Satanás. Bem como ninguém pode afirmar que o mundo de hoje não está também adorando a Deus. Mas vejam a diferença. Vejam o que sucedeu através das Escrituras. Nós podemos constatar que Caim não sabia o que devia fazer e nem tampouco como fazer. No entanto, Abel soube o que devia fazer e como fazer. É claro, isto por revelação do Espírito Santo, coisa que não depende de nós, na verdade, em um sentido. Porque ninguém vem se o Pai não trouxer, se o Pai não enviar, disse Jesus. Inegavelmente, as Escrituras mostram para nós que existem aqueles cujas sementes são predestinadas desde antes da fundação do mundo, pela onisciência de Deus. O Senhor já escreveu seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E são justamente estes aqueles que ficam sabendo o que devem fazer e como fazer. Deus quer ser adorado. Temos meditado nesta frase da mensagem Estatura de um Varão Perfeito do sétimo anjo de Apocalipse. E temos sentido uma responsabilidade muito grande.
E eu creio que cada pregador, cada pastor, cada evangelista e mesmo os diáconos que ajudam a manter a ordem da igreja, nesse instante, devem sentir comigo esta responsabilidade. Deus quer ser adorado. E o povo adora a Deus através da nossa direção. O povo adora a Deus através da nossa liderança. O povo adora a Deus através da nossa ministração, através daquilo que nós estamos ministrando. É por isso que Jesus disse que um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Oh, que responsabilidade muito grande. Alguém disse para o irmão Brana: eu gostaria de ministrar. Ele disse: ó, irmão e irmãs, grande é a responsabilidade que acompanha o ministério desta classe, porque Deus vai pedir conta do sangue de cada um por cada palavra. Nós que estamos diante de um grupo, quer seja ele grande ou pequeno, numeroso ou de um pouco número, apenas 2 ou 3, ou 4, 5, 10 ou 30 pessoas, devemos pensar nesta responsabilidade, porque no dia de juízo nós havemos de dar conta de tudo que nós temos ensinado, de tudo que nós temos pregado e de toda maneira que nós temos levado o povo a cultuar a Deus. Deus quer ser adorado, mas Ele quer ser adorado no seu devido plano. Ele quer ser adorado como foi adorado por Abel. O nosso culto tem que se harmonizar com o plano de Deus. Pouco adianta minha eloquência, pouco adianta eu fazer o povo chorar e se emocionar. Qualquer um artista faz isto. Mas eu quero saber se eu estou levando o povo a uma verdadeira adoração. Se eu estou levando o povo a fazer o que deve fazer, ensinando como deve fazer aquilo, como deve adorar a Deus. Alguém pode dizer: mas Jesus já nos ensinou que é em espírito e em verdade. Perfeitamente. Mas você sabe que a expressão do corpo mostra perfeitamente o estado do espírito. Aquilo que nós expressamos através do corpo mostra a natureza do nosso espírito, que é a alma. Mostra o que está dentro de nós. E não é porque estamos em liberdade diante de Deus que nós podemos abrir a nossa boca para proferirmos qualquer espécie de louvor, qualquer música conjecturada, bolada conforme a expressão do mundo. Não, nós temos aprendido assim: Deus quer ser adorado, e ninguém podia discutir naquele dia. E eu quero saber se eu visse aqueles 2 cultos, o de Abel e de Caim, enquanto ambos estavam cultuando, oferecendo o altar a Deus, eu quero saber se eu tinha discernimento para saber qual deles estava harmonizando com o plano de Deus. Porque ali estava Caim com um culto lindo e maravilhoso, um culto cheio de flores, um culto cheio de legumes, um culto cheio de frutas. Mas o pecado não tinha sido frutas, o pecado tinha sido sangue, foi corpo. E somente o sangue podia harmonizar naquele instante. Ah, meus irmãos, povo de Deus, nesse instante a responsabilidade aumenta sobre os nossos ombros.
Deus quer ser adorado. Não é qualquer coisa que serve, não. Houve um rei que fez escudos de bronze para Deus. Ah, Reboão trocou as coisas de ouro. Agora o bronze naturalmente bem trabalhado, que coisa linda, vai substituir perfeitamente. Não, o bronze não pode substituir o ouro. O ouro tem um significado, enquanto o bronze tem outro significado. O ouro quer dizer pureza, o ouro quer dizer eternidade, mas o bronze quer dizer julgamento. E é justamente o que estava caindo sobre aquele povo, e é justamente o que estava caindo sobre aquele rei, porque estava oferecendo uma coisa que eles pensavam que estava certo, mas estava completamente errado. E aquilo estava apontando para um julgamento. O culto de Caim estava mostrando um julgamento sobre ele. O julgamento temporário cairia sobre ele, e ele assassinaria seu irmão, ao invés de se converter. Agora você leia a história da igreja e aguarde o que vai acontecer dentro de em breve, e você verá o mesmo ódio, o mesmo julgamento sobre aqueles que não sabem como devem adorar. É a ira, é a cólera e não outra coisa. A palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus está procurando preparar através da sua palavra. Veja de que maneira Deus preparou um povo. Quando ele queria preparar o seu povo para um novo evento, veja o que ele fazia. Ele mandava um Noé construir uma arca. Ele mandava Moisés levar o povo a expor o sinal. Veja o que Deus fez. Veja o que Deus fez, que você ficará sabendo o que Deus está fazendo. Veja o que Deus fez, e nós ficaremos sabendo o que Deus está fazendo hoje. O profeta Amós disse que ele não faz coisa alguma sem antes de tudo anunciar aos seus servos, os profetas. Se você crê no arrebatamento, então você crê que é uma coisa que Deus vai fazer. E ele poderia chocar com a sua palavra. Ele poderia chocar por causa das opiniões públicas. Chocar com a sua palavra, com o seu plano, e deixar de avisar os seus servos profetas? Jamais. Alguém diz: bom, mas a segunda vinda de Jesus já está avisada na Bíblia. A primeira também estava no Velho Testamento. E veja quem foi que rejeitou a Jesus quando ele veio. Veja quem foi que rejeitou a João Batista, o precursor, quando ele veio. Foi justamente aqueles que tinham as Escrituras, que anunciavam a vinda do Messias nas suas mãos. Foram eles quem rejeitaram. Foram eles quem levaram-no à cruz. Nós também não estamos incorrendo no mesmo perigo. Ou tudo vai bem para nós? Eu desafio a todos os pastores, eu desafio o mundo chamado cristão. Porventura podemos dizer que tudo vai bem? Porventura a igreja de hoje está sendo uma sunamita? Se ela disser que vai tudo bem, ela tem que estar caminhando para o lado do profeta. Porque quando a sunamita disse que tudo ia bem, ela estava caminhando para onde estava o espírito de Elias. E como a igreja pode dizer que tudo vai bem, estando se distanciando cada dia mais do espírito de Elias? O espírito de Elias é repreensão. O espírito de Elias não é pano quente.
O espírito de Elias é repreensão à mulher. Veja, Elias e Jezabel, João Batista e Herodias, Branham e a igreja do século. Esse espírito de Elias. Analise as escrituras à luz da palavra e veja se isso não está acontecendo. Ó povo de Deus, vamos dizer que tudo vai bem. Com as nossas filhas seminuas sendo cobiçadas 100, 200, 300 vezes por dia. Vamos dizer que vai bem com os nossos filhos contrariando a palavra de Deus. O que foi que Jeú disse para Jorão? Jorão veio perguntar para ele se havia paz. Ele disse: paz? Como pode haver paz com as feitiçarias e a prostituição de sua mãe? Não. Vamos abaixar a nossa cabeça. Vamos inclinar. Vamos dobrar os nossos serviços diante da verdade. Como posso eu, como pregador da verdade, dizer que tudo vai bem? Tudo vai bem, tudo vai bem. Jamais poderia ir bem. Você jamais poderá, moça, pensar num futuro sólido, num lar de confiança edificado na rocha, se você não estiver na palavra de Deus. Leia São Mateus capítulo 7. Vai lendo, passa o versículo 23. Veja qual foi o homem que edificou a sua casa na rocha. Foi aquele que ouviu estas palavras e a praticou. Como podemos nós pensar em coisas boas para amanhã, quando estamos numa falsa adoração? Se estivermos numa falsa adoração, fique sabendo, haverá um progresso. Mas leia Gênesis e verá qual o resultado daquele progresso. Caim progrediu depois. Caim foi pai daqueles que se evoluíram, que se civilizaram. Mas veja depois o que veio, que foi que aquela civilização atraiu sobre o mundo. Foi o dilúvio, e é o mesmo que esta de hoje vai atrair sobre o mundo. Fogo, segundo Pedro capítulo 3. Se você quer tampar minha boca por causa desta verdade, homem, fique sabendo que antes disso taparam a de Pedro, mas no entanto ela está ecoando aí, ela está debaixo do seu braço e você não sabe. Leia 2 Pedro capítulo 3, é fogo para este mundo. E onde estará você? Onde estaremos nós? É tempo de voltarmos para Deus, ou nunca mais. Se não clamarmos hoje por misericórdia, com desespero pela luz da palavra, amanhã nós vamos clamar para os montes caírem sobre nós. Amanhã nós vamos pedir para os nossos edifícios belos caírem sobre nós. Amanhã nós vamos saltar dos nossos aviões. Amanhã nós vamos soltar bombas sobre nós. É isto que vai acontecer. Volte para Deus. Porque nada adianta sem Deus, nada adianta sem a palavra, sem a revelação. Oh, meu eterno Deus, completa esta mensagem no meu coração. Eu quero ser um verdadeiro adorador e creio que todos os meus ouvintes querem ser também verdadeiros adoradores. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, unge esta palavra e que ela possa ficar ecoando em cada coração, produzindo o seu verdadeiro efeito. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus.
São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós iremos com Cristo Jesus gozar uma vida de eterno prazer e amor, onde nunca perigo qualquer há de entrar, vida gloriosa da graça do Redentor. Salvos por Jesus cantaremos nós no céu, glória, glória, paz, salvação do Senhor. Eis que todos anjos e santos sem véu hemos de ver coroado Rei do céu, Senhor.
ter vindo aqui. Oh, que ditosa esperança do povo seu. Salvos por Jesus cantaremos nós nos céus. Glória, glória, a salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, hemos de ver coroado, Rei do céu, Senhor. Ouvintes preciosos, nós vamos ponderar nesse instante sobre o que é um reino. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então vale a pena nós pensarmos um pouquinho sobre reino. O que viria a ser reino? O reino é o governo de um âmbito, é o governo de um povo. Povo é uma povoação, é um grupo de pessoas, de famílias governadas por um mesmo governante. Então, o reino concentra em si o governo daquele povo. O povo escolhe o seu rei. Nós temos isso no Velho Testamento. Israel era sempre governado por rei. Isto depois de preferir ser igual às nações. Então as nações no Velho Testamento eram governadas por reis. Israel quis ser governado como as demais nações eram governadas. No tempo de Samuel, o povo exigiu um rei. E Deus deu pela sua vontade permissiva, não por vontade perfeita, a Saul. Depois então veio o rei Davi, que é um tipo de Cristo, um tipo perfeito de Cristo no Velho Testamento. Muito bem, então nesse reino concentra domínio. Mas para começar, devemos enfatizar bem que não existe reino sem que existam os seus súditos. Não pode existir domínio sem que existam os dominados, aqueles que são dominados por aquele domínio. Então, reino é um domínio concentrado em um homem. É o governo concentrado em um homem, ou então numa mulher, quando se trata de uma rainha. Ainda há algumas nações neste século que ainda têm reis, rainhas, mas quase que como uma tradição, não é? Bom, amados, nós vamos ver as divisões dos reinos aqui na Terra. Nós temos estudado isto e temos encontrado que cada uma das três grandes divisões que se agrupam todos os seres da natureza são o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Então, nós encontramos o reino animal, o reino vegetal
e o reino mineral. Muito bem. Dentre o reino animal nós temos o homem, o reino animal. Se entende o animal racional e o animal irracional. O racional recebeu domínio sobre o irracional. Então o homem consegue dominar as baleias, os elefantes, o próprio rei da selva. Às vezes está aí entre as grades, que é o leão. O reino animal racional domina o reino animal irracional. Agora nós vamos sentir a necessidade de sermos reinados, dominados. O homem não pode estar suspenso no ar, solto no ar. Se ele sai fora da órbita, ele fica solto aí no ar. Há uma pressão sobre o homem. Aqui na lei da gravidade, dentro da órbita da Terra, nós temos uma pressão que nos segura. Por isso não flutuamos, não ficamos aí no ar. Tem que haver um domínio. Nós estamos num reino, e se estamos num reino, então temos de ser súditos. Agora, vocês notam uma coisa. No reino racional, animal racional, o homem desempenha o domínio sobre o irracional. Isso de uma maneira orientada, estudada, com estratégias e coisas assim, não é? Porque se um homem enfrenta um leão, pode saber, a menos que aquele mesmo espírito que estava em Sansão entre nele para que aquele homem possa vencer aquele leão. Mas o leão em si, ele é mais possante, é mais poderoso do que o homem. Mas o homem, reunindo os meios do seu reino, então domina o leão, o apanha na armadilha, o prende, põe dentro das grades e chega a trabalhar com ele num circo. Vocês conhecem tudo isso. Mas nós devemos ter aqui agora não simplesmente uma teoria, uma coisa teórica, umas notinhas em papel. Mas devemos ver que isto não é leite desnatado, mas é alimento sólido, é coisa real. Deus sujeitou tudo, todas as coisas a um domínio. O profeta Isaías disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura. Jeremias disse que o mar vai até ali, aonde Deus ordenou, e dali ele volta. O mar. Se o mar quisesse, ele podia fazer muita coisa, não é? Acabar com essas capitais maravilhosas aí, com essas praias, não é? Tão enfeitadas como estão. Dentro de segundos o mar poderia se levantar e acabar com tudo isso. Mas ele obedece, disse Jeremias. O mar obedece. Tudo está sob um controle. Todas as galáxias, todo o universo está sob um controle. Está sob um reino, sob um domínio, sob leis. Mas e o reino animal racional? Como vai ele? Jesus disse: mas buscai aqui para mim. Dá para entender assim. Buscai quer dizer, esse reino de Deus é para aqueles que se submetem a ele voluntariamente, para aqueles que o desejam de coração, porque Deus nos deu livre arbítrio e capacidade de escolha. Sabemos que Deus tem o seu reino e Satanás também tem o seu reino.
O reino de Deus é permanente. O reino de Satanás é passageiro, é transitório, é efêmero, portanto. Jesus recebeu a oferta de Satanás. Todo o reino deste mundo foi oferecido a Jesus Cristo lá no Monte da Tentação, para simplesmente prestar-lhe um culto. O que tem isso? Nós estamos sozinhos aqui? Ninguém está vendo? Ajoelha-te, adora a mim. Eu lhe darei tudo isto aí. Tudo o que você está vendo. Até o fim de todas as coisas, eu lhe darei. João disse, o mundo está no maligno. São João disse assim, o mundo está no maligno. Isso quer dizer, o mundo está sob o domínio do maligno. Esse maligno é Satanás, é o adversário. Então, amados, nós vamos constatar aqui que buscar, quer dizer, submeter-se, desejar o reino de Deus e sua justiça. Essa justiça para mim é a sua disciplina, é a sã doutrina que nos últimos dias os homens não suportariam. E tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Nós já temos aprendido o que é reino, e agora já estamos constatando que há o reino do maligno e o reino de Deus. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. São João, capítulo 18, verso 36. Ora, Paulo disse, mas a nossa cidade, se referindo a Santa Jerusalém, não é da terra. Ela é do céu, você sabe que ela descerá ataviada como a noiva, em forma de uma pirâmide, a Santa Jerusalém. Oh, que maravilha! Quando nós podemos descrever um pouquinho do reino de Deus, nós ficamos embebidos. Quando nós podemos ver um pouquinho que essa mente pode conceber, nós ficamos maravilhados. Porque toda a maravilha da terra, todo o gozo do reino terreno é um inferno em relação à glória, ao gozo do reino de Deus. Você entende isto? É um inferno. Tudo que você conseguir de bom aqui na terra, no sentido natural, é um inferno em relação, comparando com o reino de Deus, com a glória de Deus. E esse reino está reservado a quem? A quem o busca de coração. A quem o busca em primeiro lugar. Nós sabemos que um dia Jesus virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar aqui como rei. Ele será o governador da terra, Jesus Cristo mesmo, no milênio. Ele governará a terra. Por enquanto não. Por enquanto quem governa a terra é Satanás. E a diferença está justamente nisso, que enquanto Satanás governa, há crimes, há roubos, há vícios, há prostituição, há injustiça, há desobediência, há transgressões, há feitiçarias, há idolatrias, há suicídios, tanto em massa como individual, através do fumo e do álcool e de outras coisas por aí, formando milhões e milhões por ano, não apenas um pouquinho ali.
Estava lendo uma revista de crédito que 100 médicos suicidam, em média, por ano, nos Estados Unidos. 100 médicos. Uma média, essa é a estatística. Mas que coisa tremenda. A maioria viciados. Um médico me dizia assim, com muita autoridade, com muito peso: nenhum médico deveria fumar. E eu li na mesma revista dizendo que os médicos estão fazendo uma campanha nos Estados Unidos e eles próprios deixando de fumar. Numa revista de circulação internacional, diz que os psicólogos estão tirando a televisão de suas próprias casas. Mas não adianta, meus ouvintes. Isso é nobre, isso é bonito, preservar a fauna, tudo isso é importante. Devemos fazer o que podemos no sentido. Mas o reino de Satanás tem que chegar ao seu ápice, e ele tem chegado. Ele tem detonado, ele está com seu último cartucho. As mulheres não têm modas mais sensuais, novidades mais sensuais do que as que já usaram. Não existe meio mais. Não tem mais aonde degradar-se. Já chegou lá no pico mais alto. Não tem mais aonde ir. Não há novidade mais para o mundo. Nem ir na lua, nem ir no fundo do mar, nem sair despida na rua, nem coisa alguma é novidade mais. Fumar, beber, inovações todos os dias, nada é novidade. Satanás tem lançado mão de todos os seus recursos e ele tem que chegar ao seu fim. Este reino de Satanás tem que chegar ao seu fim. Esse Éden satânico tem que chegar ao seu fim. E como isso deve fazer os peregrinos de Deus? Porque, na verdade, o reino de Deus está na terra, mas individualmente, sobre pessoas, distintamente sobre pessoas. Deus trata com gentios individualmente, com pessoas, com a mulher, com o homem, com a pessoa individualmente. Deus reina em você individualmente, para depois então você pertencer ao seu reino, ao seu palácio, à Santa Jerusalém. Depois então você governar com ele no milênio. Se ele pode hoje te dominar, se você hoje pode voluntariamente se submeter ao seu reino, ao seu domínio, ser um de seus súditos, fique sabendo, você será a rainha do milênio. A igreja é considerada a rainha, e como José, chamado do Egito, recolheu a sua esposa gentílica para tratar com seus irmãos judeus, assim também Jesus Cristo recolherá essa rainha, essa esposa eleita, tirada dentre os gentios, no seu palácio, e logo estará tratando com os judeus, antes de dar introdução no milênio. Então vocês querem saber por que os nossos homens não fumam, não bebem, não prostituem? Por que as nossas mulheres não acompanham esta moda do mundo, do reino do mundo? É porque há um outro reino sobre elas. Há um reino de Deus. Ela tem as Escrituras como regra de fé. Eles têm as Escrituras como regra de fé. Nossa cidadania está no céu. Estamos no espírito do reino onde nascemos. Somos filhos de Deus, portanto somos co-herdeiros com Cristo. Agora pense um pouquinho, enquanto nós pedimos a Deus para te abençoar. Qual reino eu estou pertencendo? O que é que inspira os meus desejos?
A minha fé tem a Bíblia exclusivamente como sua regra? Eu tenho a Bíblia como regra de fé em sua totalidade? Ó Deus, abençoa cada um que humildemente se inclina diante do Senhor e analisa nesse instante a sua posição em relação a estes reinos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos esta graça. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Comigo, quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo.
comigo. Por mais indigno que eu seja, Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Com Cristo eu terei, e na glória com Ele